Um mecânico consertou a Ferrari de um milionário de graça e recebeu um carro como agradecimento. Na manhã ensolarada de uma terça-feira comum, a estrada entre Curitiba e Campo Largo testemunhava mais um dia de tráfego intenso. Carros passavam em velocidade constante, cada motorista absorto em seus próprios destinos e preocupações. Entre eles, uma Ferrari preta reluzente destacava-se como uma joia rara em meio ao asfalto cinzento. Seu proprietário, Ricardo Monteiro, um empresário de 45 anos conhecido por sua fortuna construída no ramo imobiliário, dirigia com a confiança de quem nunca precisou se preocupar com questões mecânicas. Seu terno italiano impecavelmente cortado, o relógio suíço que valia mais que um apartamento e os sapatos de couro legítimo refletiam uma vida de luxo e privilégios. Subitamente, o ronco potente do motor V12 começou a falhar. Pequenos engasgos se transformaram rapidamente em ruídos preocupantes, forçando Ricardo a reduzir a velocidade drasticamente. Seus olhos se arregalaram quando percebeu que o carro de seus sonhos estava perdendo potência de forma alarmante. Sem alternativa, ele manobrou cuidadosamente em direção ao acostamento, sentindo o coração acelerar, não pela emoção da velocidade, mas pelo pânico de ver sua preciosa máquina italiana falhando. O vapor começou a subir do capô, criando uma nuvem esbranquiçada que denunciava um problema sério no sistema de refrigeração. Ricardo saiu do veículo visivelmente perturbado, observando o vapor que continuava a escapar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto abria o capô, revelando o complexo motor que agora parecia mais um quebra-cabeças impossível de resolver. O calor intenso que emanava do compartimento do motor o fez recuar instintivamente. Sem conhecimento técnico algum, ele se sentia completamente perdido diante daquela situação. A ironia era cruel. Possuía um dos carros mais desejados do mundo, mas não fazia a menor ideia de como consertá-lo. Suas mãos manicuradas nunca haviam segurado uma chave de fenda, muito menos diagnosticado um problema mecânico. Frustrado e impaciente, Ricardo pegou seu celular de última geração e começou a fazer ligações desesperadas. Primeiro tentou contatar sua concessionária particular, mas foi informado de que o guincho especializado levaria pelo menos 2 horas para chegar até ali. Em seguida, ligou para outros contatos, sempre recebendo respostas similares sobre demoras inevitáveis. Sua voz foi ficando cada vez mais alterada a cada ligação, e ele gesticulava nervosamente enquanto falava, claramente não acostumado a situações onde seu dinheiro não podia resolver problemas imediatamente. O sol forte da manhã começava a incomodá-lo, e pequenas gotas de suor apareceram em sua testa, contrastando com sua aparência normalmente impecável. Foi nesse momento de desespero crescente que Eduardo Vilela apareceu em cena. Dirigindo sua caminhonete Chevrolet D20 branca, já com alguns anos de uso, mas bem conservada, ele avistou a Ferrari parada no acostamento. Eduardo, um mecânico de 35 anos com mãos calejadas pelo trabalho honesto, inicialmente pensou em apenas reduzir a velocidade por curiosidade. Afinal, não era todo dia que se via uma Ferrari na estrada entre Curitiba e Campo Largo. Sua primeira intenção era simplesmente dar uma olhada rápida naquele espetáculo automobilístico, mas algo em sua natureza bondosa o fez mudar de ideia. Talvez fosse a educação que recebeu de seus pais, ou simplesmente sua personalidade solidária, mas Eduardo sentiu que deveria parar para oferecer ajuda. Ao estacionar sua caminhonete alguns metros à frente da Ferrari, Eduardo observou através do espelho retrovisor a cena que se desenrolava. Viu um homem bem vestido gesticulando energicamente ao celular, claramente em estado de agitação. O vapor continuava subindo do capô do carro esportivo, e Eduardo, com sua experiência de décadas trabalhando com motores, imediatamente identificou os sinais de superaquecimento. Sua mente analítica já começava a formular hipóteses sobre as possíveis causas.
Vazamento no radiador, falha na bomba d'água, problemas no sistema de ventilação ou talvez uma combinação de fatores. Desligou o motor de sua caminhonete e respirou fundo, preparando-se mentalmente para abordar um completo estranho, que claramente estava passando por um momento difícil. Eduardo desceu de sua caminhonete com movimentos calmos e decididos, suas botas de couro batido fazendo um som surdo contra o asfalto quente. Vestia sua roupa de trabalho habitual. Calça jeans, desbotada mas limpa, camisa de algodão azul com pequenas manchas de óleo que nem a melhor lavagem conseguia remover completamente e um boné da marca de ferramentas que usava há anos. Suas mãos, marcadas por pequenos cortes cicatrizados e calosidades que contavam a história de uma vida dedicada ao trabalho manual, se moviam com a naturalidade de quem conhecia cada ferramenta existente. Ao se aproximar da Ferrari, seus olhos experientes já escaneavam o veículo, observando detalhes que passariam despercebidos pela maioria das pessoas. Ricardo, ainda ao telefone, olhou desconfiado para aquele homem que se aproximava. A diferença entre os dois era gritante. De um lado, um empresário acostumado aos salões VIP e reuniões em salas com vista panorâmica. Do outro, um trabalhador que conhecia o chão de oficina e o suor do trabalho pesado. Ricardo terminou sua ligação abruptamente e observou Eduardo se aproximar, seus preconceitos sociais criando uma barreira invisível entre eles. Mentalmente, ele duvidava que aquele homem simples pudesse compreender a complexidade de um motor italiano de alta performance. Afinal, que conhecimento poderia ter alguém que dirigia uma caminhonete velha sobre uma máquina que custava mais que uma casa? Eduardo percebeu a hesitação no olhar de Ricardo, mas isso não o desanimou. Durante anos, trabalhando como mecânico, ele havia se acostumado com diferentes tipos de pessoas e reações. Alguns clientes o tratavam como um salvador quando seus carros quebravam. Outros demonstravam desconfiança até que provasse sua competência. Com um sorriso genuíno e respeitoso, ele se dirigiu ao proprietário da Ferrari, mantendo uma distância adequada para não parecer invasivo. Sua abordagem era sempre a mesma, independentemente do valor do veículo ou da aparência do cliente. Educação, respeito e vontade sincera de ajudar. Essas características haviam sido moldadas por sua criação humilde e pelos valores que seus pais lhe ensinaram desde pequeno. A conversa inicial foi breve e carregada de tensão social. Ricardo explicou rapidamente que o carro havia começado a superaquecer e que já havia chamado o guincho, mas a demora seria considerável. Eduardo ouviu atentamente, fazendo perguntas específicas sobre quando o problema começou, se havia algum vazamento visível e se o motorista havia notado algum comportamento estranho antes da pane. Ricardo respondia de forma um pouco impaciente, ainda cético sobre a capacidade daquele mecânico de estrada de compreender ou solucionar o problema de sua sofisticada máquina italiana. Havia uma clara tensão no ar, alimentada pelas diferenças sociais e pelo ceticismo natural de Ricardo. Eduardo pediu permissão para dar uma olhada no motor, e Ricardo, após uma hesitação visível, concordou com um gesto resignado. Aproximando-se do capô aberto, Eduardo foi imediatamente impressionado pela beleza e complexidade do motor V12. Era realmente uma obra de arte da engenharia italiana, com cada componente posicionado com precisão milimétrica. No entanto, sua experiência prática logo superou a admiração inicial. Seus olhos treinados identificaram rapidamente o problema. Uma mangueira do sistema de refrigeração havia se rompido, causando o vazamento do líquido de arrefecimento e, consequentemente, o superaquecimento do motor. Era um problema relativamente simples para alguém com conhecimento adequado, mas que poderia causar danos sérios se não fosse resolvido rapidamente. Enquanto Eduardo examinava o motor com movimentos precisos e conhecedores, Ricardo observava com crescente surpresa. A forma como aquele mecânico manuseava os componentes, identificava conexões e analisava sistemas
demonstrava um conhecimento profundo que ia muito além de sua aparência simples. Eduardo apontava para diferentes partes do motor enquanto explicava o diagnóstico, usando uma linguagem técnica precisa, mas acessível. Gradualmente, a desconfiança inicial de Ricardo começou a se transformar em respeito relutante. Talvez aquele homem realmente soubesse o que estava fazendo, apesar de todas as primeiras impressões sugerirem o contrário. A realidade começava a desafiar seus preconceitos arraigados de forma desconfortável. Com a experiência de quem havia diagnosticado milhares de problemas mecânicos ao longo de sua carreira, Eduardo mergulhou em uma análise detalhada do sistema de refrigeração da Ferrari. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica, verificando conexões, testando a pressão em diferentes pontos e observando sinais que apenas um profissional experiente conseguiria identificar. O problema estava localizado em uma mangueira de borracha especial que conectava o radiador ao bloco do motor. A mangueira havia desenvolvido uma pequena fissura que, sob a pressão e temperatura extremas do motor em funcionamento, havia se expandido até causar um vazamento significativo. Era o tipo de problema que poderia acontecer com qualquer veículo, independentemente de seu valor ou sofisticação. Ricardo observava fascinado enquanto Eduardo explicava cada aspecto do problema, apontando para a área danificada e demonstrando como o vazamento havia afetado todo o sistema. O mecânico utilizava uma linguagem técnica precisa, mas ao mesmo tempo acessível, revelando um conhecimento profundo sobre sistemas automotivos que ia muito além do que Ricardo havia inicialmente imaginado. Eduardo explicou que, embora o problema fosse relativamente simples de identificar para um profissional experiente, as consequências de ignorá-lo poderiam ser catastróficas para o motor. O superaquecimento continuado poderia causar danos permanentes aos pistões, válvulas e outros componentes internos, resultando em reparos que custariam dezenas de milhares de reais. A habilidade diagnóstica de Eduardo impressionava cada vez mais Ricardo. O mecânico não apenas identificou o problema principal, mas também realizou uma verificação completa de outros sistemas que poderiam ter sido afetados. Checou os níveis de óleo, examinou a bomba d'água, verificou o funcionamento do ventilador e testou a pressão em diferentes pontos do sistema de refrigeração. Essa abordagem metodológica e abrangente demonstrava um profissionalismo que Ricardo raramente havia encontrado, mesmo nas concessionárias de luxo que frequentava. Cada movimento de Eduardo era calculado e eficiente, sem pressa desnecessária, mas também sem perda de tempo. O desafio agora era encontrar uma solução temporária que permitisse a Ferrari funcionar pelo menos até chegar a uma oficina especializada. Eduardo caminhou até sua caminhonete e abriu a caixa de ferramentas na caçamba, revelando uma coleção impressionante de equipamentos organizados meticulosamente. Cada ferramenta tinha seu lugar específico, e estava claro que Eduardo cuidava de seus instrumentos de trabalho com o mesmo carinho que um artista cuida de seus pincéis. Procurou entre suas peças de reposição e materiais de emergência, analisando mentalmente diferentes possibilidades para uma solução temporária eficaz. Ricardo acompanhava todos os movimentos de Eduardo com crescente admiração. A organização da caixa de ferramentas, a qualidade dos equipamentos e a forma sistemática como o mecânico abordava cada problema revelavam um profissional dedicado e competente. Começou a perceber que havia julgado Eduardo pelas aparências, permitindo que preconceitos sociais obscurecessem sua capacidade de reconhecer verdadeira competência profissional. A realização dessa injustiça o deixava desconfortável, mas também despertava um respeito genuíno pelo homem que havia parado espontaneamente para ajudá-lo.
Eduardo não havia pedido pagamento, não havia se vangloriado de seu conhecimento, simplesmente ofereceu ajuda de forma natural e desinteressada. Após alguns minutos de busca cuidadosa, Eduardo encontrou uma mangueira de borracha de alta qualidade que, embora não fosse exatamente igual ao original da Ferrari, possuía especificações compatíveis e resistência adequada para servir como substituto temporário. Também separou abraçadeiras especiais, vedantes e outras peças que seriam necessárias para o reparo improvisation. Sua experiência lhe dizia que essa solução temporária poderia funcionar perfeitamente até que uma peça original fosse instalada por uma oficina especializada. O importante era fazer o motor voltar a funcionar de forma segura, permitindo que Ricardo chegasse ao seu destino sem riscos adicionais. Eduardo iniciou o reparo com a precisão de um cirurgião experiente, cada movimento calculado para maximizar a eficiência sem comprometer a segurança. Primeiro, ele drenou cuidadosamente o restante do líquido de arrefecimento do sistema, evitando qualquer desperdício e garantindo que nenhum fluido contaminasse o meio ambiente. Suas mãos trabalhavam com uma familiaridade natural, demonstrando décadas de experiência em lidar com os mais variados problemas mecânicos. Ricardo observava impressionado como aquele homem simples transformava uma situação aparentemente desesperadora em um problema solucionável através de conhecimento, habilidade e criatividade prática. O processo de remoção da mangueira danificada exigiu cuidado especial devido ao espaço limitado no compartimento do motor da Ferrari. Eduardo teve que usar diferentes ângulos e posições para acessar as conexões, demonstrando uma flexibilidade e adaptabilidade que só vem com anos de experiência prática. Ele explicava cada passo para Ricardo, que se mantinha a uma distância segura, mas observava atentamente cada detalhe do procedimento. A paciência de Eduardo era impressionante. Mesmo trabalhando sob o sol forte e em condições desconfortáveis, ele mantinha sua concentração e cuidado meticuloso. A instalação da mangueira substituta apresentou desafios únicos. As especificações da Ferrari eram ligeiramente diferentes das peças que Eduardo tinha disponível, exigindo adaptações criativas que testaram toda a sua experiência e conhecimento técnico. Ele modificou cuidadosamente as abraçadeiras, ajustou as conexões e utilizou vedantes especiais para garantir que a solução temporária funcionasse de forma adequada e segura. Cada ajuste era testado manualmente antes de prosseguir, demonstrando um nível de atenção aos detalhes que impressionava Ricardo profundamente. Durante todo o processo, Eduardo mantinha uma postura profissional e concentrada, mas também amigável e comunicativa. Ele explicava o que estava fazendo, por que certas decisões eram tomadas e como a solução temporária funcionaria até que uma peça original fosse instalada. Ricardo começou a perceber que estava presenciando um verdadeiro artesão em ação. Alguém que transformava conhecimento teórico em soluções práticas, através de habilidade manual e experiência acumulada. A humildade de Eduardo também chamava a atenção. Apesar de claramente dominar seu ofício, ele nunca se vangloriava ou tentava impressionar. Apenas trabalhava com dedicação natural. Após instalar a nova mangueira e fazer todas as conexões necessárias, Eduardo iniciou o processo de reabastecimento do sistema de refrigeração. Utilizou água destilada que sempre mantinha em sua caminhonete para emergências, misturada com aditivo anticongelante nas proporções corretas. Explicou a Ricardo que essa solução temporária funcionaria perfeitamente, mas recomendou que o sistema fosse completamente drenado e reabastecido com o fluido específico da Ferrari assim que possível. Cada detalhe era explicado de forma clara e educativa, transformando o reparo em uma aula prática sobre manutenção automotiva. O teste final do sistema exigiu cuidado especial.
Eduardo ligou o motor e deixou-o funcionar em marcha lenta, observando atentamente a temperatura, a pressão e qualquer sinal de vazamento. Seus ouvidos treinados captavam cada nuance do som do motor, identificando qualquer irregularidade que pudesse indicar problemas adicionais. O V12 italiano voltou a roncar com sua característica suavidade potente e, gradualmente, a temperatura se estabilizou nos níveis normais. A satisfação no rosto de Eduardo era evidente, não pela vanglória pessoal, mas pela genuína alegria de ter solucionado um problema e ajudado alguém em dificuldades. Ricardo observava tudo com uma mistura de alívio, admiração e uma crescente consciência sobre seus próprios preconceitos sociais. Quando Eduardo finalmente desligou o motor da Ferrari e anunciou que o reparo estava concluído, o alívio no rosto de Ricardo era inconfundível. O empresário havia passado da irritação inicial para uma admiração genuína pela competência e generosidade daquele mecânico que havia aparecido como um anjo da guarda em seu momento de necessidade. Eduardo começou a organizar suas ferramentas de volta na caixa, limpando cada uma meticulosamente antes de colocá-la em seu lugar designado. Seus movimentos eram naturais e automáticos, demonstrando uma rotina desenvolvida ao longo de anos de trabalho dedicado. Ricardo observava cada gesto, percebendo detalhes que antes haviam passado despercebidos. A organização impecável, o cuidado com os equipamentos, a precisão nos movimentos. Quando Eduardo se preparava para partir, Ricardo finalmente encontrou sua voz para expressar sua gratidão. Perguntou quanto deveria pagar pelo serviço, mas Eduardo respondeu com um sorriso genuíno que não queria nada em troca. Explicou que havia parado simplesmente para ajudar, como faria com qualquer pessoa em dificuldades na estrada. Essa resposta deixou Ricardo ainda mais surpreso e tocado. Em seu mundo de negócios, todos os favores tinham um preço, todos os serviços eram cobrados, e gentilezas genuínas eram extremamente raras. A generosidade desinteressada de Eduardo desafiava tudo o que Ricardo conhecia sobre motivações humanas e relações sociais. Ricardo insistiu em oferecer alguma forma de pagamento ou compensação, mas Eduardo manteve sua posição com firmeza educada. Disse que se sentia bem em poder ajudar e que não precisava de recompensa financeira pelo que havia feito. Essa insistência em não aceitar pagamento tocou profundamente Ricardo, que começou a compreender que estava diante de alguém movido por valores que ele havia perdido de vista em sua jornada pelo sucesso financeiro. A honestidade e humildade de Eduardo contrastavam drasticamente com o mundo de interesses e cálculos no qual Ricardo vivia diariamente. Enquanto Eduardo caminhava em direção à sua caminhonete, Ricardo permaneceu parado ao lado da Ferrari, observando aquele homem que havia transformado seu dia e, sem perceber, estava começando a transformar sua perspectiva de vida. Algo dentro dele se agitava, uma sensação estranha que ele não experimentava há muito tempo. Talvez fosse gratidão, talvez fosse admiração, ou talvez fosse a realização de que havia julgado mal alguém, baseado apenas em aparências superficiais. Eduardo havia demonstrado uma competência profissional excepcional, uma generosidade rara e uma humildade que Ricardo encontrava apenas em livros ou filmes. De repente, uma ideia começou a se formar na mente de Ricardo. Não era apenas sobre gratidão pelo favor recebido, mas sobre algo maior, algo que poderia significar reconhecimento real pela bondade e competência demonstradas. Ele pensou em sua coleção de carros, todos impecavelmente mantidos em sua garagem climatizada, alguns dos quais ele dirigia apenas ocasionalmente. Pensou em Eduardo, provavelmente lutando financeiramente como a maioria dos trabalhadores honestos, merecendo muito mais reconhecimento do que normalmente recebia. Uma decisão começou a tomar forma em sua mente, uma decisão que surpreenderia a ambos e mudaria suas vidas de formas que nenhum dos dois poderia imaginar.
Ricardo chamou Eduardo de volta, sua voz carregada de uma emoção que ele mesmo não conseguia completamente compreender. Eduardo retornou com curiosidade respeitosa, imaginando se haveria algum problema adicional com o reparo ou se Ricardo havia se lembrado de alguma pergunta técnica. O empresário permaneceu em silêncio por alguns segundos, claramente organizando seus pensamentos e tomando coragem para verbalizar uma decisão que nem ele mesmo acreditava estar considerando. O momento estava carregado de tensão e expectativa. Dois homens de mundos completamente diferentes, prestes a viver um momento que definiria o rumo de suas vidas. Ricardo olhou nos olhos de Eduardo com uma intensidade que revelava a importância do momento. Suas palavras saíram lentamente, carregadas de emoção genuína e gratidão profunda. Explicou que em todos seus anos de sucesso financeiro, raramente havia encontrado alguém com a competência, honestidade e generosidade que Eduardo havia demonstrado. Falou sobre como havia sido tocado pela atitude desinteressada daquele mecânico, que havia parado para ajudar um completo estranho sem esperar nada em troca. Ricardo percebeu que estava falando mais sobre seus sentimentos do que costumava fazer, mas algo sobre Eduardo inspirava essa abertura emocional incomum. Eduardo ouvia atentamente, um pouco desconcertado com a intensidade emocional daquele empresário bem-sucedido. Nunca havia imaginado que um simples gesto de ajuda pudesse causar tanto impacto em alguém. Para ele, parar para ajudar era algo natural, resultado de sua educação e valores pessoais, não algo extraordinário que merecesse tanto reconhecimento. Mas respeitosamente manteve silêncio, permitindo que Ricardo expressasse seus sentimentos sem interrupções. Havia algo na sinceridade daquele homem que merecia sua atenção total e respeitosa. Ricardo, então, revelou sua decisão surpreendente. Contou sobre sua coleção de carros clássicos e esportivos, mencionando que possuía veículos que ficavam na garagem semanas sem serem utilizados. Falou sobre um Porsche 911 clássico restaurado, uma verdadeira obra de arte automotiva que merecia ser apreciada por alguém que realmente entendesse de carros. Eduardo escutava com crescente surpresa, não conseguindo imaginar aonde aquela conversa estava levando. A diferença entre seus mundos era tão grande que ele não conseguia antecipar o que Ricardo estava planejando propor. Com uma decisão firme na voz, Ricardo fez sua oferta inacreditável. Disse que queria presentear Eduardo com um dos carros de sua coleção como forma de gratidão genuína pelo favor recebido e pelo exemplo de caráter demonstrado. Eduardo ficou completamente atônito, incapaz de processar imediatamente o que estava ouvindo. Um carro de uma coleção particular de um milionário? Aquilo parecia irreal demais para ser verdade. Balbuciou algumas palavras sobre não poder aceitar algo tão valioso, que havia ajudado apenas por bondade, não esperando recompensa alguma. Ricardo insistiu, explicando que sua decisão não era impulsiva, mas baseada em reconhecimento genuíno pelo caráter excepcional que Eduardo havia demonstrado. Disse que em seu mundo de negócios, competência e honestidade eram qualidades raras e valiosas, e que Eduardo possuía ambas em abundância. Falou sobre como aquele encontro havia feito ele refletir sobre valores que havia perdido de vista em sua busca pelo sucesso financeiro. A oferta não era caridade, mas reconhecimento merecido por alguém que representava o melhor da natureza humana. Eduardo permaneceu em silêncio por longos momentos, tentando processar a magnitude daquela proposta. Sua mente prática calculava as implicações. O valor de um carro de colecionador, os custos de manutenção, os impostos, a responsabilidade de possuir algo tão valioso. Mas além dos aspectos práticos, havia a incredulidade de estar vivenciando algo que parecia saído de um filme. Ricardo observava pacientemente, compreendendo que Eduardo precisava de tempo para processar uma oferta que mudaria completamente sua situação financeira e sua vida.
O momento estava suspenso no tempo. Dois homens de mundos diferentes, prestes a selar um acordo que transcendia qualquer transação comercial normal. A mente de Eduardo trabalhava intensamente, processando não apenas a proposta surreal que havia recebido, mas também todas as implicações que ela poderia trazer para sua vida. Pensou em sua esposa Maria, que trabalhava como enfermeira no hospital local e sempre o apoiava em suas decisões, mesmo quando significavam sacrifícios financeiros. Pensou em seus dois filhos, Lucas, de 12 anos, e Ana, de 8, que mereciam oportunidades melhores do que ele havia tido na juventude. Pensou em sua oficina modesta, onde trabalhava sozinho atendendo clientes da comunidade, sempre lutando para manter as contas em dia e investir em equipamentos melhores. Ricardo percebia a luta interna de Eduardo e respeitava seu tempo para reflexão. Ele mesmo estava surpreso com sua própria generosidade, mas algo sobre aquele encontro havia despertado sentimentos que ele pensava ter perdido para sempre. Talvez fosse a lembrança de seus próprios pais, pessoas simples que o haviam educado com valores sólidos antes de ele se perder no mundo dos negócios e do dinheiro. Talvez fosse o reconhecimento de que verdadeira riqueza não estava apenas em contas bancárias, mas também em caráter e integridade moral. Eduardo finalmente encontrou sua voz e expressar suas preocupações. Falou sobre sua vida simples, sobre como não sabia se seria capaz de manter um carro tão valioso, sobre os custos e responsabilidades envolvidas. Ricardo ouviu pacientemente e então explicou que cuidaria de todos os aspectos legais e burocráticos da transferência. Disse que o carro ficaria registrado em nome de Eduardo sem qualquer ônus financeiro e que ele próprio cobriria os custos iniciais de seguro e documentação. A generosidade era completa e genuína. A conversa se estendeu por mais alguns minutos, com Ricardo compartilhando detalhes sobre o Porsche 911 que havia escolhido para Eduardo. Era um modelo clássico dos anos 1980, completamente restaurado por especialistas, com motor revisado e todos os sistemas funcionando perfeitamente. Explicou que era um carro que merecia ser dirigido e apreciado, não apenas guardado em uma garagem como peça de museu. Eduardo escutava fascinado, sua paixão por automóveis despertando, enquanto Ricardo descrevia as especificações técnicas e a história daquele veículo especial. Após uma reflexão profunda, Eduardo tomou sua decisão. Aceitaria o presente não apenas como recompensa pessoal, mas como uma oportunidade de melhorar a vida de sua família e expandir suas possibilidades profissionais. Agradeceu a Ricardo com emoção genuína, prometendo que cuidaria do carro como se fosse uma relíquia familiar. Ricardo sorriu com satisfação, sentindo que havia tomado uma das melhores decisões de sua vida. Trocaram informações de contato e combinaram os detalhes para a transferência oficial do veículo. Quando finalmente se despediram naquela estrada entre Curitiba e Campo Largo, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado permanentemente. Eduardo dirigiu sua caminhonete de volta para casa com o coração acelerado, mal conseguindo acreditar no que havia acontecido. Ricardo seguiu viagem em sua Ferrari reparada, sentindo uma leveza e satisfação que não experimentava há anos. Ambos carregavam consigo a certeza de que haviam participado de algo especial, um momento de conexão humana genuína que transcendia diferenças sociais e econômicas. Nos dias que se seguiram ao encontro na estrada, Eduardo enfrentou uma montanha-russa emocional. Inicialmente, alternava entre euforia e descrença, questionando se tudo havia realmente acontecido ou se era apenas um sonho elaborado. Contou para Maria sobre o incidente e ela inicialmente reagiu com ceticismo compreensível. Afinal, histórias de milionários presenteando mecânicos com carros de luxo pareciam pertencer ao reino da fantasia, não à realidade de suas vidas cotidianas.
Mas quando Eduardo mostrou o cartão de visitas de Ricardo e recebeu a primeira ligação, confirmando os detalhes da transferência, a realidade começou a se estabelecer. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena comunidade onde Eduardo vivia e trabalhava. Vizinhos, amigos e clientes reagiam com uma mistura de alegria, inveja e descrença. Alguns questionavam se Eduardo havia contado a história completa, sugerindo que deveria haver algo mais por trás daquela generosidade extraordinária. Outros expressavam preocupação sobre como aquela mudança súbita afetaria Eduardo e sua família. A atenção constante era tanto gratificante quanto desconfortável para alguém acostumado a viver de forma discreta e humilde. Eduardo passou a refletir profundamente sobre o impacto daquele presente em sua vida e caráter. Preocupava-se em manter sua humildade e valores, mesmo com a melhoria significativa em sua situação financeira. O Porsche representava não apenas um veículo, mas um símbolo de oportunidades expandidas e responsabilidades aumentadas. Ele se questionava sobre como usar essa bênção de forma sábia e benéfica, não apenas para sua família, mas também para sua comunidade. A consciência de que fora escolhido para receber tal generosidade o fazia sentir uma responsabilidade especial de honrar essa confiança. Paralelamente, Ricardo também passava por transformações pessoais significativas. O encontro com Eduardo havia despertado nele uma consciência sobre aspectos de sua vida que havia negligenciado durante anos. Começou a questionar suas prioridades, percebendo que havia se distanciado dos valores simples que seus pais lhe ensinaram. A humildade e generosidade de Eduardo contrastavam drasticamente com o egoísmo e materialismo que haviam se tornado normais em seu círculo social. Essa reflexão o levou a reconsiderar não apenas seus relacionamentos pessoais, mas também suas práticas empresariais e filantrópicas. Durante suas reuniões de negócios habituais, Ricardo se pegava pensando no mecânico que havia conhecido na estrada. Comparava a satisfação genuína que Eduardo demonstrava em seu trabalho com a sensação de vazio que ele próprio frequentemente experimentava, apesar de todo o seu sucesso financeiro. Começou a se questionar sobre o verdadeiro significado de realização pessoal e sucesso na vida. A competência técnica e integridade moral de Eduardo haviam impressionado Ricardo mais do que muitos dos executivos altamente remunerados com quem trabalhava diariamente. A esposa de Eduardo, Maria, inicialmente reagiu com uma mistura de gratidão e preocupação. Como enfermeira experiente, ela havia desenvolvido uma natureza prática e cautelosa que a fazia questionar mudanças súbitas e dramáticas. Preocupava-se com as implicações de possuir um bem tão valioso, incluindo questões de segurança, custos de manutenção e possível mudança na dinâmica familiar. No entanto, gradualmente, começou a compreender as oportunidades que aquele presente poderia representar para o futuro de seus filhos e para a expansão dos negócios de Eduardo. Os filhos de Eduardo reagiram com entusiasmo puro e inocente. Lucas, o mais velho, ficou fascinado com as especificações técnicas do Porsche e passou horas pesquisando sobre o modelo na internet. Ana, mais nova, estava simplesmente empolgada com a ideia de o pai possuir um carro de filme. Ambos demonstravam orgulho genuíno por seu pai ter sido reconhecido e recompensado por sua bondade e competência. Para eles, a história confirmava o que sempre souberam. Seu pai era uma pessoa especial que merecia coisas boas na vida. A transferência oficial do Porsche aconteceu em uma manhã ensolarada de sábado, na garagem particular de Ricardo. Eduardo chegou acompanhado de Maria e dos filhos, todos vestidos com suas melhores roupas para a ocasião especial. A garagem de Ricardo era um verdadeiro templo automotivo, com uma coleção impressionante de carros clássicos e esportivos perfeitamente organizados e mantidos. Eduardo observava tudo com admiração profissional,
apreciando não apenas a beleza dos veículos, mas também o cuidado meticuloso com que eram preservados. Cada carro contava uma história. Cada modelo representava um marco na evolução da engenharia automotiva. O Porsche 911, escolhido por Ricardo para Eduardo, era uma obra-prima da restauração automotiva. Pintado em um azul metálico profundo que brilhava como uma joia sob a luz artificial da garagem, o carro havia sido completamente restabelecido às suas especificações originais. O interior em couro bege estava impecável, os instrumentos analógicos funcionavam perfeitamente e o motor boxer de 6 cilindros havia sido completamente revisado por especialistas. Eduardo caminhou ao redor do veículo como se estivesse em um museu, tocando delicadamente a carroceria e observando cada detalhe com reverência e admiração. Ricardo explicou a história daquele Porsche específico, contando como o havia adquirido em estado deteriorado e investido meses de trabalho especializado para restaurá-lo completamente. Descreveu as especificações técnicas, as melhorias implementadas e os cuidados necessários para manter o veículo em condições perfeitas. Eduardo absorvia cada informação com interesse genuíno, fazendo perguntas técnicas que demonstravam sua compreensão profunda sobre mecânica automotiva. A conversa fluía naturalmente entre dois homens que, apesar de suas diferenças sociais, compartilhavam uma paixão genuína por automóveis e engenharia de precisão. A cerimônia de transferência foi simples, mas emocionante. Ricardo entregou as chaves a Eduardo com um discurso breve sobre como aquele carro representava reconhecimento por valores que se tornaram raros no mundo moderno. Eduardo aceitou as chaves com emoção visível, prometendo cuidar do Porsche como se fosse um membro da família. Maria observava com lágrimas nos olhos, finalmente compreendendo completamente a magnitude da generosidade que haviam recebido. As crianças exploravam o carro com entusiasmo controlado, tocando cuidadosamente os assentos de couro e observando os mostradores do painel. Nos meses seguintes à aquisição do Porsche, a vida de Eduardo passou por transformações graduais, mas significativas. Inicialmente, ele raramente dirigia o carro, preocupado em preservar sua condição perfeita e consciente da atenção que atraía onde quer que fosse estacionado. Mas gradualmente, encorajado por Maria e pelos filhos, começou a usar o Porsche regularmente, descobrindo o prazer puro de dirigir uma máquina tão perfeitamente calibrada. A experiência era transformadora. Cada viagem se tornava uma celebração da engenharia de precisão e do prazer de dirigir. A posse do Porsche também abriu novas oportunidades profissionais para Eduardo. Sua reputação como mecânico competente se espalhou além de sua comunidade local, atraindo clientes proprietários de carros de luxo e clássicos que buscavam alguém com conhecimento técnico genuíno e integridade comprovada. Eduardo investiu em ferramentas especializadas e treinamentos adicionais, expandindo suas habilidades para incluir manutenção de veículos exóticos e clássicos. Sua oficina simples começou a se transformar em um centro de excelência reconhecido por entusiastas automotivos da região. 2 anos após o encontro que mudou suas vidas, Eduardo e Ricardo mantinham uma amizade sincera que transcendia suas diferenças socioeconômicas. Encontravam-se regularmente para eventos automotivos, onde compartilhavam sua paixão comum por carros e mecânica de precisão. Ricardo havia se tornado uma espécie de mentor informal para Eduardo, oferecendo conselhos sobre investimentos e oportunidades de negócios, enquanto Eduardo proporcionava a Ricardo uma perspectiva autêntica sobre valores simples e satisfação genuína no trabalho. Suas conversas, frequentemente, se concentravam não apenas em automóveis, mas em filosofia de vida, família e propósito existencial. A oficina de Eduardo havia se transformado em um negócio próspero, especializado em carros de luxo e clássicos.
Com o apoio financeiro e os contatos proporcionados por Ricardo, ele expandiu suas instalações, adquiriu equipamentos de última geração e contratou 2 assistentes jovens que treinava pessoalmente. Sua reputação de integridade e competência técnica atraía clientes de toda a região, muitos dos quais se tornavam amigos pessoais além de clientes comerciais. Eduardo descobriu que possuir o Porsche havia sido apenas o início de uma jornada de crescimento pessoal e profissional que continuava se expandindo constantemente. Maria havia decidido reduzir sua carga horária no hospital para ajudar Eduardo com a administração do negócio em expansão. Descobriu uma aptidão natural para gestão financeira e atendimento ao cliente, complementando perfeitamente as habilidades técnicas de seu marido. Juntos, desenvolveram um modelo de negócio baseado em excelência técnica, honestidade total e relacionamentos genuínos com clientes. A oficina se tornou conhecida não apenas pela qualidade do trabalho, mas também pela integridade ética e preços justos, valores que Eduardo nunca abandonou, apesar do sucesso crescente. Os filhos de Eduardo, Lucas e Ana, haviam se tornado exemplos em suas escolas, inspirados pelo exemplo de sucesso através de trabalho honesto e valores sólidos que presenciavam diariamente. Lucas desenvolveu interesse profundo em engenharia automotiva e já demonstrava habilidades técnicas impressionantes para sua idade. Ana, embora mais nova, mostrava inclinação para áreas relacionadas à gestão e relacionamentos interpessoais. Ambos compreendiam que as oportunidades que desfrutavam haviam sido conquistadas através do caráter exemplar de seus pais, não através de sorte ou circunstâncias acidentais. Ricardo também havia passado por transformações profundas em sua abordagem aos negócios e vida pessoal. Inspirado pelo exemplo de Eduardo, implementou políticas mais justas em suas empresas, incluindo programas de bonificação para funcionários exemplares e iniciativas de responsabilidade social. Começou a dedicar tempo significativo a atividades filantrópicas, sempre procurando identificar e recompensar pessoas que demonstrassem o mesmo caráter excepcional que havia encontrado em Eduardo. Descobriu que essa abordagem não apenas melhorava suas relações pessoais, mas também resultava em maior satisfação profissional e sucesso empresarial sustentável. A história do encontro entre Eduardo e Ricardo se espalhou organicamente através de suas comunidades, tornando-se uma lenda local sobre como bondade genuína pode ser reconhecida e recompensada de formas inesperadas. Muitas pessoas começaram a refletir sobre seus próprios valores e ações, inspiradas pelo exemplo de como um simples gesto de ajuda havia criado ondas de impacto positivo que se expandiam constantemente. A narrativa servia como lembrança poderosa de que competência técnica combinada com integridade moral representa uma combinação rara e valiosa que merece reconhecimento e recompensa. Eduardo frequentemente parava para refletir sobre como sua vida havia mudado desde aquela manhã na estrada entre Curitiba e Campo Largo. O Porsche em sua garagem servia como lembrança diária não apenas da generosidade recebida, mas também da responsabilidade de viver à altura dos valores que haviam tornado possível aquela bênção extraordinária. Ele compreendeu que o verdadeiro valor do presente não estava no carro em si, mas nas portas que havia aberto, nas lições que havia ensinado e nas oportunidades de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Ao final de cada dia de trabalho, quando Eduardo observava sua oficina próspera, sua família feliz e unida e seu Porsche azul brilhando sob as luzes, ele sentia uma gratidão profunda não apenas por Ricardo, mas pela vida que lhe havia proporcionado oportunidades de demonstrar seus valores através de ações concretas.
A história havia se tornado um testemunho vivo de que bondade genuína, competência profissional e integridade moral formam uma combinação poderosa capaz de transformar vidas de formas que transcendem qualquer expectativa material. O gesto simples de parar para ajudar um estranho em dificuldades havia se transformado em um legado de esperança, inspiração e prova concreta de que o melhor da natureza humana ainda existe e merece ser celebrado e recompensado. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.